Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos falar de fé hoje? Vamos falar de fé. Hoje quero apresentar uma fé diferente. José teve uma fé diferente. Estou falando de José, o pai, de Jesus, entre aspas. Aqui na terra ele era o pai. Então, é isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 1 e vamos ler sobre essa pequena história de José ali. Quero só falar sobre como ele virou pai de Jesus. Amém? Capítulo 1 de Mateus, versículo 18, vai dizer o seguinte, o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida a José, então ela estava noiva de José, mas ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo. No verso 19 vai dizer o seguinte: José, um homem justo, a Bíblia diz assim, José, um homem justo, viu que ela estava grávida. Para não desonrar a Maria, ele pensou no seu pensamento que não ia casar com ela mais, que não ia receber ela como mulher. E aconteceu o seguinte, pensamento, ele foi dormir e Deus viu o anjo para falar com ele enquanto ele dormia. Ele dormia, o anjo apareceu para ele e falou para ele: não temas em receber, filho de Davi, não temas de receber, falou para José, a Maria como tua esposa, como tua mulher, O que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Nascerá um homem, E foi falando, o nome dele será Jesus. E falou, ele salvará o teu povo, dos pecados. Então Jesus veio para nos salvar dos pecados, entendeu? Dos pecados. Ele, quando acordou, ele lembrou desse sonho, que foi mais que uma visão, Foi enquanto ele dormia, mais um sonho. Mas foi tão claro para ele. Então vamos ver que José encontrou a mulher dele, ali, grávida, a noiva dele, ainda não era mulher. E ele, no pensamento dele, ele pensou em desistir, mas não queria desonrar ela perante, passar uma vergonha pública, Mesmo porque se ele comentasse com alguém sobre isso, que ela já estava grávida, ela era apedrejada. Naquela época a lei mandava matar quem se prostituía, e o povo ia pensar que ela tinha se prostituído. Porém, ela era uma menina jovem, virgem, nunca tinha ficado com homem nenhum. Então, aí o anjo falou que isso aconteceu conforme o profeta havia profetizado. O profeta profetizou que a virgem ficaria grávida e daria a luz a um filho, que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Então foi para cumprir a profecia que Deus já havia profetizado, Então vamos ver que Deus cumpre promessas, Isso é bem nítido. Ele falou e cumpriu. É uma pessoa que cumpre a palavra dele, é Deus. Ele não falha, Tudo passa, tudo muda, mas a palavra de Deus não muda. E ela não falha. E o que ele fala, ele vai cumprir. Então nós temos que ter isso no nosso coração e na nossa mente. O que Deus falou a respeito de nós. Não é o que está vivendo agora no seu presente que vai definir o seu futuro. Entendeu? Depende da sua fé. Mas o que me chama a atenção, José. Ele só pensou, gente, em desistir do casamento, do noivado. E Deus já enviou o seu anjo para intervir na situação, para não deixar com que ele desistisse. E ele aceitou o chamado dele. Quando ele acordou, ele entendeu que eles iam fazer parte de uma grande história. Ele entendeu que ele foi chamado para cumprir uma missão, que era criar Jesus, acompanhar Maria nessa missão.
Deus encontrou um coração cheio de fé. Pode ver que Deus especifica ele como um homem justo. Um homem justo quer dizer um homem fiel, temente a Deus. Lembra de Jó? Ele falava, viste, né? Ele falou para Satanás, viste, meu servo fiel, temente a Deus, né? Que se desvia do mal. Coisa boa quando uma mulher encontra um homem que é fiel a Deus, temente a Deus, que se desvia do mal, que é justo, que não expõe ela para as outras pessoas. Isso é maravilhoso. A mulher que tem um marido assim, ela tem que segurar, orar para que Deus mantenha ele desse jeito o resto da vida até a eternidade, né? E as que não têm, ora para que Deus faça com que eles fiquem, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Então é isso, o casamento é isso, a pessoa tem que estar num só propósito. O José entrou no propósito, em ficar os dois, Maria e José, num só propósito. Qual era o propósito? Cuidar de Jesus, até ele ficar maiorzinho, né? Foi assim que aconteceu o início da história de Jesus. Linda, maravilhosa. Veja a fé desse homem, uma fé tremenda, inabalável. Ele não teve dúvida quando o anjo veio falar com ele. Ele creu. Ele estava dormindo, mas ele creu. Era uma visão. Então é uma fé diferente, porque ele teve uma visão, né? Muitos de nós temos visões à noite, lembramos do sonho. Se é um sonho, uma visão ruim, não ora, não intervém, não pede para Deus ter misericórdia. Se é boa, também não ora para agradecer. Deus, obrigado, porque Deus enviou um anjo para falar em visão, em sonho. E muita gente não crê, não crê. José creu e foi bem sucedido por ter crido. Então é uma fé diferente. Uma fé que até dormindo ele creu, ele teve fé. Então é uma fé diferente. Você seria capaz de ter essa fé diferente? Você acreditaria, melhor dizendo, se aparecesse um anjo para você enquanto está dormindo e falasse para você fazer isso, isso, isso? José teve coragem. Ele acordou, tomou ela como esposa e não teve relações com ela até o neném nascer, até Jesus nascer. Depois que ele nasceu, Jesus, né, nasceu, ele colocou o nome de Jesus, conforme o anjo tinha dito para ele. Então ele obedeceu o período, né? Enquanto ela estava grávida, ele não tocou nela. Por isso que Jesus foi concebido sem pecado. Ele não tocou nela. E quando ele nasceu, Jesus nasceu, ele ainda colocou o nome conforme o anjo tinha dito para ele que tinha que ser. É isso, obediência. O segredo da vitória, do milagre, da promessa, cumprir é obediência. Ele foi obediente, ele obedeceu. Minha gente, o segredo é ter fé e obedecer. Quando você tem fé e obedece, Deus faz maravilhas na sua vida. Ele transforma, ele muda, ele cumpre promessa. Às vezes a sua promessa está demorando porque você não está obedecendo conforme a vontade de Deus. Está enrolado. Como assim enrolado? Caminhando e está enrolando assim, ó. Enrolando, como eu vou dizer, rodeando. Às vezes a promessa está assim, ó, diante do seu nariz, mas você está rodeando em volta. Que nem o pessoal lá do deserto, lá, o povo do deserto. Ficou rodeando 40 anos. A promessa estava logo ali. Rodeou. É isso. Tá enrolando, tá demorando para chegar? Porque tá faltando alguma coisa. E se tá faltando alguma coisa, é hora de organizar para que a promessa se cumpra, né? É isso. Não tenha dúvida que fé com obediência cumpre-se promessa. Fé e obediência são duas coisas necessárias para se cumprir a promessa que Deus prometeu para a sua vida, para cumprir aquela palavra que o irmão ou a irmã profetizou na sua vida, para cumprir aquilo que Deus já tem revelado no seu coração enquanto você dorme, que às vezes você não está dando atenção. É isso, é fé, obediência, duas palavras que tem que ser feita e tem que ter obediência e fé. São duas palavras que temos que cumprir. Arrisca,
Obedecer nas mínimas coisas, porque começa de pequeno, né? Às vezes a gente acha que não, só vou obedecer quando for uma coisa grande. Não, tem que obedecer às mínimas coisas, para depois ir crescendo, né? Porque com Deus, Ele é organizado. Amém? É isso, amados. Fique com essa palavra, medita no seu coração, que o Espírito Santo venha falar melhor no seu coração. Que você possa entender que quando Deus chama, Ele tem os seus meios de chamar. Que você venha entender que a obediência e a fé juntos cumpre promessa. Você tem que estar disponível para fazer, né, que aconteça a sua promessa, para não ficar rodeando, enrolado nas coisas desse mundo, né? Para que a promessa se cumpra, você tem que estar disponível. Outra coisa, você tem que crer, mas crer mesmo. Se um anjo aparecer para falar com você na madrugada, lembra? Deus chamou Samuel 3 vezes na madrugada. Samuel, Samuel. 3 vezes. Entendeu? Então é assim. É na madrugada que papai vem falar com você. Ele vem falar com você. Quando você ora na madrugada, depois ele vem falar com você. Creia somente no que Deus está falando com você. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Como que eu faço para ter essa fé? Essa fé que José teve. Um homem. Normalmente as mulheres que têm mais fé do que os homens. Não. Vamos ver que a fé é de um homem. José teve fé. Ele creu. Jó teve fé. Daniel teve fé. É homem. Não é mulher não, gente. É homem. Teve fé. A mulher do fluxo de sangue teve fé. Uma fé diferente. Que chama a atenção de Deus. Tem que chamar a atenção de Deus. A sua fé tem que chamar a atenção de Deus. Tem que parar Deus. Batimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Deus. Parou ali Jesus na hora, gente. Temos que ter fé. É isso que eu tô falando aqui. Temos que ter fé. Entendeu? Quando a gente tem fé, algo sobrenatural acontece. Não é você ficar pedindo oração para um para outro, não. É você ter fé. Fé e obediência. Por quê? Quando eu oro, se eu tiver em obediência, Deus vai ouvir e vai responder. Se eu estiver orando, mas cometendo os pecados, essa oração, Deus não vai te responder tão cedo. Ele só vai responder quando Ele vê que você está crendo realmente nele. Ah, mas todo mundo peca. Todo mundo peca. Mas a sinceridade do seu coração tem que estar ligado, ó. Sem nada disso aqui, ó. Nada de pecado no meio. Porque o pecado afasta você do Pai. Agora, quando você está num propósito só de fé, de obediência, não, eu vou fazer, Ele vai ver a intenção do seu coração. Tá voltado mesmo para Deus ou é só da boca para fora? É só da boca para fora? Nada acontece. É de coração? Vai acontecer. O sobrenatural acontece. Aconteceu na vida dele. Só vive sobrenatural, milagres, só vive quem tem fé diferente. Uma fé que chama a atenção de Deus. Você tem essa fé? Se não tem, busque, que Deus te dá. Busque. Agarra na palavra de Deus. Busque no jejum, busque na oração, no louvor. Deus vai te dar uma fé sobrenatural e você vai ver algo extraordinário na sua vida. Vai viver, não vai ver só na vida dos outros, vai viver algo sobrenatural na sua vida, algo diferente, extraordinário da parte de Deus, porque Deus tem bênçãos para te dar, recompensas para te dar. Deus não está com a mão encolhida para que não possa te abençoar. Assim diz a palavra dele. Então creia somente, tá? Toma posse dessa palavra, acredita, tenha fé. Deus é contigo, Ele está contigo. Amém? Deus abençoe.